Muito obrigado, querido Presidente Rumen Radev, ilustre amigo. Deixe que eu comece por lhe dizer como me impressionou a paragem que fizemos no meio da nossa reunião de delegações, às 12 horas, na evocação daqueles que, na história deste grande país, deram as suas vidas em momentos cruciais. Isso me impressionou pelo peso da história da Bulgária, mas também porque estivemos a viver, ao longo do último ano e meio, um tempo de pandemia em que houve vítimas, em que houve sacrifícios, em que houve confinamentos, em que houve também por aí uma solidariedade dentro da Europa e entre países europeus. Eu queria testemunhar ao povo búlgaro a minha admiração pela sua história, pela sua cultura, pela sua grandeza, mas também por aquilo que viveu, que nós vivemos, que viveu também o povo português, viveram os povos europeus e viveu-se um pouco por todo o mundo perante uma crise sem precedentes nas nossas existências. A ida do Presidente Radev a Portugal foi um sucesso. Foi um sucesso na aproximação bilateral e na visão conjunta da Europa. E também em termos de afirmação do seu magistério pessoal. Infelizmente, a pandemia impediu-me de vir mais cedo retribuir essa visita, mas quis o destino que coincidisse esta presença com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Uma presidência difícil, esforçada, em plena pandemia, sobretudo nos meses de janeiro, fevereiro, março e até abril, mas em que foi possível avançar na lei do clima, no digital, na transição energética, sobretudo na questão da saúde, do certificado digital de vacinação, no esforço para ultrapassar a falta de vacinas, o atraso no fornecimento de vacinas, a dificuldade no relacionamento com as instituições produtoras e distribuidoras de vacinas, e também na aprovação dos mecanismos financeiros para os próximos 7 anos, na regulamentação necessária para os planos de recuperação e resiliência, na apresentação dos primeiros planos, naquilo que esperamos seja, neste mês de junho, a aprovação pela Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu daqueles planos que já entraram. Eu sei que é uma preocupação do Presidente Radev a reformulação do plano búlgaro e a sua apresentação. Portugal apresentou o seu plano. Os europeus, os búlgaros, os portugueses esperam, depois desta pandemia, que haja um arranque económico e que haja, sobretudo, uma saída da crise social, haja melhores perspectivas na educação, na formação, mas também na saúde, mas também nos empregos, mas também nos salários, mas também na habitação, em tudo aquilo que é fundamental para os europeus, porque a Europa não é uma ideia teórica ou abstrata. A Europa só é forte se a vida dos europeus melhorar, a vida dos búlgaros como a vida dos portugueses. É essa a preocupação do Presidente Radev, é essa a minha preocupação. E o papel dos Presidentes da República, dos chefes de Estado, deve ser um papel de estabilidade, de pilares de estabilidade, garantindo uma referência
neste tempo, que é um tempo pós-crise, mas que é um tempo de legítimas expectativas económicas e sociais. Falámos das relações entre os dois países. Podemos fazer mais na juventude, nas escolas, na cultura, nas energias renováveis, no digital, na ciência, na inovação, na tecnologia, nas infraestruturas, na colaboração entre empresas. Mas também falámos naquilo que é o nosso encontro na Europa e como convergimos na visão sobre a Europa. Uma Europa mais unida, uma Europa mais justa, uma Europa mais forte economicamente, para poder ser mais forte no mundo, mais forte com os seus vizinhos, próximos ou longínquos. A Bulgária, contando a sua experiência na área sensível em que se situa. Portugal, contando a sua experiência no domínio transatlântico e no Mediterrâneo e nas relações com a África e com a América Latina, com o mundo que fala o português. Falámos da importância da língua portuguesa e do seu ensino aqui na Bulgária. A língua portuguesa é a língua mais falada no Hemisfério Sul. É uma das 4 ou 5 línguas mais faladas no mundo. Mas também da importância da cultura búlgara e do papel cultural da Bulgária na Europa e na sua projeção fora da Europa. Porque temos em comum sermos povos que imigram, que têm os seus nacionais espalhados por outros países. Falámos das migrações e como a melhor maneira de enfrentar as migrações é criar parcerias e cooperação com as sociedades de onde vêm esses migrantes, por razões climáticas, económicas, sociais, políticas, militares. Isso passa, nomeadamente, pelo relacionamento com a África, com o Próximo Oriente, com o Médio Oriente, com algumas regiões vizinhas da Europa de Leste. Tudo isso nós falamos e tivemos uma convergência de pontos de vista. Como falámos da semelhança que existe entre as democracias búlgara e portuguesa, na separação de poderes, no respeito dos direitos fundamentais, no Estado de Direito, na preocupação com o papel de cada poder, o papel do Presidente, o papel institucional do Parlamento, a necessidade da estabilidade neste tempo europeu e neste tempo mundial. De tudo isso falámos e daqui resultou uma aproximação muito grande de posições entre presidentes, que é uma aproximação entre Estados, que é uma aproximação entre povos. Porque o Presidente da República Portuguesa não é o representante de uma parte dos portugueses, é o representante de todos os portugueses, os que estão no governo e os que estão na oposição. É o representante dos que estão em todos os partidos e os que não têm partidos. E certamente assim será, penso eu, aqui na Bulgária, porque essa é a lógica das democracias na Europa. É a lógica das democracias representativas dos povos. Muito obrigado por este convite, bom amigo Presidente Radev. A nossa conversa não acaba hoje. Este é apenas um passo numa conversa que vai continuar ao longo dos próximos tempos.